a palavra para que antes se apresente, ok? Então vamos começar com o doutor Gabriel Dornelles e aí vai passando a palavra para o outro, tá bom? Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel Dornelles, sou juiz da Cobac. A gente tem atuado em muitas questões do Supremo e do STJ, tais como desaposentação, EPI, conversão de tempo comum especial, entre outros. A gente tem feito um trabalho, com os ministros. Esse dia logo em seguida a gente esteve falando com o ministro Fachin sobre a desaposentação, ressaltamos a importância e tal. E na oportunidade também já falamos com deputados e senadores lá da nossa base, que é o Rio Grande do Sul. Essa questão já passar para os presidentes, o quanto é importante a gente chamar os deputados e senadores do nosso estado, que a gente acaba comprometendo eles. E foi assim com o Rio Grande do Sul, onde os senadores, dois são da base aliada e os dois se comprometeram a derrubar os vetos. Então no Rio Grande do Sul a gente estão do nosso lado, inclusive para derrubar vetos. A questão jurídica, teve um baque com a decadência, então muitas revisões deixaram de ser interessantes, mas agora, diante dessa batalha judicial, e principalmente lá nos tribunais superiores, a gente tem conseguido afastar a decadência da maioria das revisões. Então surgiu uma esperança nova, e o quanto é importante esse trabalho no Supremo e no STJ. A gente teve agora poucos dias com o ministro Sérgio Quino do STJ, teve lá, nos acompanhou o presidente do Rio Grande do Sul, e a gente esteve falando sobre a necessidade da juntada não do laudo técnico junto com o PPP. Quem não tivesse juntado o PPP na ação judicial, quem não tivesse juntado o laudo na ação judicial, teria o seu pedido de aposentadoria especial negado. Então a gente conversou com ele e tal, mostramos a nossa satisfação, e o principal que ele nos falou, ele nos agradeceu por estar lá, por explanar oralmente a nossa visão do aposentado. E ele disse o quanto é importante a gente estar lá, porque o INSS está lá toda semana, em todos os gabinetes. Eles, olha, vem aqui, apresentam dados, gráficos, que a gente sabe que não é verdade, quem estuda a matéria sabe, mas ele falou assim, olha, tem um ministro aqui, a carga de trabalho é insuperável, a gente não consegue se debruçar por todos os assuntos, que vai da área tributária, administrativa, uma sessão só do STJ, então é muito ampla a matéria. E é importante, então a gente já marcou, estamos marcando outras audiências com outros ministros, seja do STJ, seja do STF, Tem outras questões, que são interessantes, que é essa questão da desaposentação no âmbito legislativo. Então ela já foi aprovada na Câmara e no Senado. O empecilho dela é que nesse projeto foi criado uma carência mínima de 5 anos, então a pessoa tem que trabalhar 5 anos depois de aposentado. Então agora como já passou no Congresso Nacional, lá pelo Rio Grande do Sul, em razão que o ministro da Previdência que trabalha agora, ele é gaúcho, nós estamos marcando uma pauta com ele lá no Rio Grande do Sul para a gente ver se costura algum cálculo que seja interessante para o Planalto, para o Ministério da Previdência, e que seja interessante para o aposentado. Que teve o voto do ministro Barroso, já era um voto meio termo, ele não dava todo aquele reajuste que o cálculo normal daria, e ao mesmo tempo garantia o direito da desaposentação. Então, outra questão interessante é que esse projeto da desaposentação, ele acrescentou
o direito de auxílio, doença e auxílio acidente para o aposentado. Então, o aposentado hoje que trabalha, ele não pode trabalhar em razão de qualquer doença, ele não tem direito algum, ele fica só com o benefício dele e não tem direito ao salário, né, que ele recebia. Então, é uma questão interessante, nova, a gente nunca se viu outro projeto, né, sobre esse tema, mas foi incluído, então vai gerar muito debate. A gente sabe que a atual conjuntura, a presidente a tendência é que vá vetar também essa desorganização, mas a gente vamos tentar costurar, né, com o Planalto alguma alternativa. Então, o que eu posso adiantar aqui é que com essa nova batalha que a gente tem travado, né, tem surgido novas revisões, né, tem uma esperança boa, embora o direito previdenciário tenha sofrido, tem uma esperança boa de novamente, né, dar muitos frutos, né, para os aposentados. Então a gente está, só para ter uma ideia, a questão do EPI no Supremo, a questão do EPI, a COBAP foi a primeira entidade a se inscrever como amicus curiae. E o voto do EPI do relator, ele era totalmente contrário. Ele bastasse estar lá no PPP que aquele equipamento de proteção individual era eficaz para a pessoa não ter direito à aposentadoria especial. E nós, em razão da batalha que nós travamos, né, com outros advogados, né, de outras entidades, né, praticamente se mudou o voto do relator, né, se construiu uma alternativa e ficou do jeito que era. Ficou hoje o EPI só com prova do INSS, ele será eficaz, ele vai impossibilitar o reconhecimento da atividade especial. Então, é uma vitória da COBAP, né, de outras entidades também. A gente está junto, a gente tem se reunido com vários advogados, né, de várias entidades, OAB, IBDT, porque sozinho a gente não, o lobby do governo é muito forte e a gente tem que levantar essa poeira ao ponto de levantar tanta poeira, né, desmascarar o governo ao ponto dos ministros não seguir a corrente, né, do INSS, né. Outra questão, outra vitória nossa também foi que estava se reconhecendo a decadência na desaposentação, né. Então nós fizemos a amicus curiae, foi 8-1, nós ganhamos do relator, né, 8-1, e isso aí é o nosso trabalho da COBAP. A gente está tentando agora, em seguida, ver se vai uma vez por mês a Brasília para falar com os ministros, né, para mostrar nossa versão, mostrar os nossos cálculos, não ficar só a palavra do INSS. E como ele avisou, o INSS está aqui toda semana e, por ser procurador federal, a gente tem que receber. O ministro STJ me disse, né, nos agradeceu. Eles têm que ver a versão dos fatos, né, do lado que é o mais fraco, é o aposentado. Outra questão importante foi essa vitória também parcial em cima do fator previdenciário, da regra 85/95, né? Então ele se ampliou, vai até 2023, a progressividade. Ela não é uma regra, ela é uma regra boa agora, 85/95. Né? O homem tem que ter 35 anos de idade, de contribuição, né? E 65. 60 anos. A regra do fator hoje, para dar 100%, é em torno de 96, 97. A regra do fator, para ser 100%. Então, a regra que vai se tornar, 85, 95 vai se tornar 90, 100. A regra 100 para o homem e 90 para a mulher é pior que o fator hoje, né? Em compensação, só que o fator ele tem uma questão, hoje ele é 96, 97, a soma. Só que daqui a alguns anos ele vai aumentar,
Então ele vai se tornar mais que 100. Mas a regra hoje 100/90 ela não é interessante. Então trocou 6 por meia dúzia. Ela está boa para quem vai se aposentar agora até 2019, que inicia a regra de transição. Então até 2019, quem se aposentar na regra 85/95 é 100% do salário de benefício, é uma regra boa, né? Não foi o que a gente queria que permanecesse 85/95 aí, né, como uma alternativa ao fator previdenciário, mas também não se pode tirar o fator previdenciário, tem que ser uma regra alternativa, porque a pessoa, por exemplo, que não atinge essa fórmula e aos 60 anos perde emprego, o que eles chegam para nós? Olha, né, doutor, me aposenta com o que tem porque eu não estou conseguindo emprego, né? Então é interessante nós deixar essa regra, deixar o fator como alternativa, porque se tu tira o fator, automaticamente tu está impondo uma idade mínima de aposentadoria. E é um problema quando a pessoa está com 57, 50 anos de idade. Se ela vem a perder o emprego, como aconteceu aí na crise, ela tem muita dificuldade, né, de se manter. Então é interessante deixar o fator para também ter direito à desaposentação. E se deixa sem fator, a desaposentação ela perde muito o seu aumento. O que aumenta bastante o benefício na desaposentação é justamente o fator previdenciário. Então a gente tem que cuidar para que fique uma regra fixa aí sobre a idade, né? O interessante seria que ela ficasse abaixo do fator, que aí seria o 95/85, né? Não seria o 90/100. Se deixa o fator para não se implicar uma idade mínima, porque quando a pessoa perde o emprego em uma idade avançada, fica difícil de ela retornar ao mercado de trabalho. E se dê direito à desaposentação. Quem quer um benefício bom, quem é trabalhador, quem mantém o país, tenha um mínimo, né, de contraprestação, que seria a desaposentação. Então, por isso a gente tem surgido muitas novidades, né, no direito previdenciário. A gente tem obtido vitórias boas nos tribunais superiores. A gente tem, não só na questão jurídica, mas é projeto de lei. A COBAP, né, hoje ela é conhecida no meio jurídico como uma entidade, uma das mais sérias, que mais representa os aposentados. Então, qualquer amicus curiae, qualquer atuação nos tribunais superiores, a gente é bem recebido, a gente é conhecido. Já foi talvez 6 ou 7 amigos curiae que nós sempre escrevemos, e muitas vezes a gente é o primeiro, né? Então o nome da COBAP hoje ele tem peso, né? E vamos trabalhar cada vez mais, né, para o meio jurídico obter vitórias expressivas, que infelizmente aí que eu noto lá, quando eu vou no STJ, no STF, é que é sempre o mesmo. Não sei se aquele ministro tem uma ligação no partido A ou B, mas é sempre o mesmo, né? A gente sabe que eles às vezes não estão ali por dinheiro, talvez por uma ideologia, então a gente tem que mostrar o nosso lado, defender o nosso lado, né? Isso. E essa que a gente mostrou é que o nome da COBAP, né, ele entrou para ficar, ele hoje é um nome de peso no meio jurídico, né? E, né, estamos aí para, talvez no mês que vem, no outro, a gente já está indo a Brasília de novo, né, para defender nossas causas. E graças a Deus estamos obtendo vitórias expressivas, e que se assim seja, né, nossa classe cada vez está melhor representada, ter decisões favoráveis, é dinheiro do bolso do aposentado. É muito importante a gente lutar também na questão jurídica. Obrigado. Para os que chegaram agora, nós invertemos a palestra com o Maurício, que é perspectiva da situação atual do sistema da Previdência, e nós invertemos com orientações da equipe, do corpo jurídico da COBAP. Por isso nós estamos com os advogados aqui, lembrando que agora é uma apresentação rápida de cada um, porque depois nós vamos abrir pelo menos para 5, 6 questões, 3 de um lado, 3 de outro, que vocês acharem interessante, tá bom?
Então nós vamos continuar agora. Quem está com o microfone agora? Pode ser. Doutor Valério, por favor, passe o microfone para ele, por favor. Doutor Alexandre Valera, que é um dos... Doutor Valera é um dos patrocinadores também do nosso evento. E um detalhe, aquelas pessoas que receberam este livrinho, A Verdadeira História da FAPESP, nela consta o doutor Alexandre Valera. Na época, a Federação São Paulo estava sob intervenção da Justiça e o doutor Valera participou da ação que liberou a Federação do Estado de São Paulo. Ok? Doutor Alexandre Valera, 5 minutos para cada um no máximo, porque depois nós vamos abrir para o pessoal. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Adonias, por essa lembrança aí que remonta à nossa história. A minha aqui, que a maioria eu conheço vocês há muito tempo. E é sempre interessante encontrar as mesmas pessoas lutando pelos mesmos ideais. E esse congresso aqui, como todos, tem toda a movimentação política, movimentação jurídica. Eu sempre vim falar que a gente tinha ações novas para fazer, como melhorar o departamento jurídico, e sempre sugerindo uma cooperação. Hoje nós temos um conselho jurídico que realmente se encontra, que está aberto para entrar e sair, sempre advogados que têm interesse. Então nós sempre tentamos unificar o departamento jurídico. E, na verdade, os advogados que estão sempre presentes aqui, de uma maneira ou de outra, acabam tendo alguma visão de concorrência, mas os advogados da COBAP sempre buscaram fazer uma composição, uma cooperação técnica, onde todos podem ser usados para todos, que cada um tem uma qualidade. E nesse congresso, o que aconteceu foi a formalização de algumas parcerias jurídicas dentro do nosso quadro do corpo do Conselho Jurídico, que são locais, estaduais, mas pode se estender. Nós temos uma proposta agora de fazer a cooperação dos trabalhos envolvendo o meu escritório, o Dornelles aqui, pessoal, o Porta Nova, e esse projeto está aberto para todos, e nós firmamos uma parceria que a partir de terça-feira nós assinaremos o contrato e estaremos abertos para quem quiser aumentar, quiser participar, estar juntos. O que eu tenho para falar mesmo de positivo é isso daí, que todos os presentes têm seus departamentos jurídicos, mas às vezes gostariam de incluir um pedido, um estudo, sempre tem. O Josias me sugeriu muito, é que está bem aqui na minha frente com cara de me cobrar, né? Eu estou falando bem rápido aqui que eu vou embora, mas eu quero deixar depois a palavra para os colegas que vão falar tecnicamente quais os direitos das ações, o que tem, o que não tem. Essa proposta dessa parceria do jurídico, conseguir fazer a nível nacionais as demandas que devem ser feitas, e de novo nós temos bastante coisa para fazer. E o Josias ele quer propor uma ação, veio falar comigo. Então eu vou pedir para ele progredir para o corpo jurídico, e a gente aqui no Congresso é responsável para te apresentar um estudo. Qualquer um de todos os presentes aqui vão poder sugerir. Então, pessoal, é com muita alegria que eu vejo que esse congresso nós vamos ter mais 4 anos para trabalhar. Quem está aqui está junto com a gente. Agradecer aí a possibilidade de estar trabalhando com vocês. E encerrando minha participação aqui, agradecendo. Muito obrigado. Ok, como nós falamos, aí está o Conselho Jurídico da COBAP, Dr. Gabriel Dornelles, Dr. Alexandre Valera, Dr. Alexandre Dornelles, Dr. Guilherme Portanova, doutora Nara Gandolfo, Dr. Paulo Rocha, doutora Maria de Lourdes Dornelles e Dr. Pedro Luciano. Nós estamos fazendo, cada um está se apresentando, deixando a sua mensagem, e depois nós vamos abrir 4 questões, 2 de cada lado, que foi interessante para que eles respondam. Nós vamos, antes de dar sequência,
Quem vai fazer o uso da palavra agora é o Dr. Guilherme Portanova, mas antes eu vou pedir o Varley para fazer a abertura oficial agora à tarde. O nosso palestrante, depois, se ele tiver, quando terminar, a gente faz, senão nós damos sequência. Bom, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde! Vamos estar tudo animado. Nós temos mais essas duas palestras, né? E depois para a gente entrar na última, né? Que é as comissões. Eu queria falar para vocês, né? Vocês veem que essas nossas advogadas aqui é tudo molecada, né? Tudo menino novo, né? Que tem um grande trabalho. Tudo que foi pedido por os nossos departamentos jurídicos foi feito. Nós entramos com a DIN, né? Da 664 a 665, do doutor Portanova junto com o corpo jurídico nosso, né? E nós temos aí várias ações lá no Supremo Tribunal que eles fazem, né? É um departamento jurídico da Covato, todos eles são advogados de primeira classe, advogados que têm uma carreira muito boa, são todos eles especialistas em previdência, em direito, e nós temos aí, o que falta muito no nosso meio é que os nossos próprios presidentes de entidade não consultam o Conselho Jurídico da Covato, e eles estão para aconselhar. Toda essa associação que precisa de algum conselho jurídico, está aí o corpo jurídico da Covato, né? Inclusive depois eu gostaria que cada um deles passasse o telefone, né? Cada um deles passasse o telefone para os presidentes de associação aqui, marcar, para qualquer dúvida, entrar em contato com o departamento jurídico da Covato para ver o que a gente pode fazer, tá? E quando não é um passa para o outro para saber o que as entidades têm, e assim fica conhecendo muito. Eu vou dizer para vocês que o ano que vem nós vamos fazer um seminário jurídico, tá? Nós vamos fazer um seminário jurídico aonde a gente vai convocar todos os advogados das associações e o nosso corpo jurídico para tirar uma pauta e uma reivindicação nossas, para a gente saber, né? Provavelmente vai ser em São Paulo, porque São Paulo tem o alojamento, né? O alojamento é grande, dá para pôr muitos deles lá, e também o aeroporto de São Paulo, né? É mais fácil para todo mundo chegar lá. Mas no ano que vem nós vamos ter vocês já vão preparando os seus advogados de cada associação, preparando para a gente fazer esse seminário, para a gente ficar a par um pouco mais. E depois que cada um deles falar, nós vamos abrir para a plenária aí, fazer umas perguntas, viu, Adonia? Você pode, de vez em por 4 aí, deixa mais falar aí, porque essa é uma parte muito importante do Congresso, para a gente tirar dúvidas, né? Aqui tem um monte aí, ó, está tudo aí os nossos advogados, pessoas inteligentes, que alguma dúvida que vocês têm é a hora de tirar agora, tá? Então vamos ficar à vontade aí. Nós poderíamos chamar mais os nossos delegados, né? E vocês viram ontem na abertura, isso daqui estava uma lindeza, muito bonito, né? Olha agora, já está todo mundo lá salgando o corpo um pouco, né? Mas tudo bem, tudo faz parte, né? Os que interessam está aqui, né? Todo mundo que interessa está aqui, mas eu vou colocar a nossa diretoria lá para chamar o pessoal para vir aqui, tá? Agora eu vou passar para Toninhas aí, está aberta a segunda parte do Congresso. Tá? Ok, uma salva de palmas ao presidente da Covato, valeu. Mais uma vez, pessoal que está chegando agora, nós estamos acabando de receber informação de que não haverá a palestra sobre a atual situação da Previdência com o Maurício. Ele não está muito bem, embora esteja aqui no hotel, mas não está muito bem. Então,
nós estamos nesse momento com o Conselho Jurídico da Cobac, com os advogados, cada um está se apresentando e depois nós vamos abrir para 2 perguntas desse lado de cá, 2 de lá, né? Já está inscrito. Isso. E nós vamos então depois fazer, e em seguida então nós vamos fazer a distribuição dos grupos, os debates para a plenária. Nesse momento, deve usar a palavra o Dr. Guilherme Portanova, por favor. Boa tarde a todos. Esse convênio de cooperação técnica firmado hoje é muito importante e ele só vem fortalecer a luta pelos direitos sociais. Poucos sabem ou vão sentir que nós temos um problema. Nós temos inúmeras teses de revisão, porém nós temos uma prejudicial para exercê-las a pleno. O Supremo Tribunal Federal, em outubro de 2013, há exatos 2 anos atrás, declarou constitucional um prazo de 10 anos para a revisão de aposentadorias e pensões. Então, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o benefício foi concedido hoje. Se dentro dos próximos 10 anos o segurado não entrar para a revisão, não poderá fazê-lo após o transcurso do decênio. Desde que o Supremo entendeu no seu plenário desta forma unânime, 11-0, começou-se uma batalha onde se defende que não cabe ao Supremo dizer o que abarca este prazo decadencial. Porque o prazo decadencial está previsto em lei, o guardião da lei é o Superior Tribunal de Justiça. Então, o que o Supremo disse? Independente se foi concedido antes de junho de 97 ou depois, porque foi em junho de 97 que entrou o prazo decadencial na lei, para todos tem 10 anos. Só que ele não disse o que esse prazo abarca. Então a gente criou inúmeras casuísticas, e eu estou defendendo elas perante o Superior Tribunal de Justiça e a Turma Nacional de Uniformização. Eu criei 6 casuísticas. Por exemplo, não tem decadência para requerimento de benefício. Isso já foi agora dito pela TNU, na súmula 81. Questões não abarcadas no processo concessório, questões não discutidas no processo concessório, não incide também no prazo decadencial. Revisões previstas em lei ou reconhecidas administrativamente. O maior exemplo, o artigo 29.2, o descarte do benefício de risco, também não tem prazo decadencial. As ações concessórias do melhor benefício também não tem prazo decadencial. Desaposentação também não tem prazo decadencial. Então, a partir dessas casuísticas, e aí que é importante elas serem bem trabalhadas desde a petição inicial, a gente está conseguindo já decisões favoráveis no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização, afastando a decadência das principais revisões. Então hoje, não adianta o advogado só saber fazer revisão, porque a revisão é o mérito, ele tem que primeiro escapar da prejudicial de mérito. Porque se o juiz entende que está decaído, ele nem diz que tem direito ou não. Ele diz que está decaído o teu direito a postular. Eu não vou nem discutir se tu tem direito ou não. Então, possivelmente até o final deste ano, ao longo deste ano, a gente conseguiu ganhar muita coisa, afastar muita coisa do Superior Tribunal de Justiça, muitas revisões no sentido de que não exige aquele prazo do Supremo que vale para todo mundo na revisão X, Y, Z. E a gente espera que até o final deste ano, na pior das hipóteses, que em dezembro a justiça para, né? Volta em janeiro, mas na verdade só volta em março, porque janeiro e fevereiro todo mundo, os ministros tiram férias também, os assessores tiram férias. Então para em dezembro e volta só em março. Esperamos até dezembro, ou na pior das hipóteses, março, abril do ano que vem, afastar a incidência do prazo decadencial nas principais revisões. Tem muita revisão para fazer. Hoje eu posso dizer com toda certeza que todas as aposentadorias concedidas com o fator previdenciário estão erradas. Olha a frase que eu estou dizendo. Toda aposentadoria por tempo de contribuição. Por que por tempo de contribuição? É a única que incide o fator para diminuir. Na puridade só incide se for superior a 1, então para aumentar, e na aposentadoria especial não tem fator, e muito menos na aposentadoria por invalidez.
Então, nas aposentadorias por tempo de contribuição concedidas de 99 para cá, por que 99? Foi a Lei 9876 de novembro de 99 que criou o fator previdenciário. Existem no mínimo 6 problemas na correta aplicação e adequação do fator previdenciário a princípios constitucionais. Tá? Então, dentro da minha expertise também a gente faz revisões ou para afastar o fator ou para relativizar, para amenizar a incidência dele. Só que para poder discutir isso a gente tem que afastar também a decadência. Então tem muita revisão para fazer, a maioria dos benefícios estão errados, tá? E por isso que a gente coloca à disposição, porque tem muita coisa para fazer. Quem recebe acima de um salário mínimo, possivelmente vai ser feito um estudo matemático, vai ter alguma revisão para postular em juízo e com isso aumentar um percentual ainda ter direito atrasados. E depois, quando tiver as perguntas, eu me coloco à inteira disposição. Muito obrigado. Esta é a equipe de advogados que forma o Conselho Jurídico da Cobap. Dr. Gabriel Dornelles, Dr. Alexandre Valera, Dr. Alexandre Dornelles, Dr. Guilherme Portanova, doutora Nara Gandolfo, Dr. Paulo Rocha, doutora Maria de Lourdes Dornelles, Dr. Pedro Luciano. Eles estão fazendo uso da palavra, se apresentando e depois vamos abrir para a plateia. Nesse momento, vamos ouvir o pronunciamento da doutora Nara Gandolfo, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Como ele disse, sou Nara Gandolfo, sou advogada do jurídico, faço parte do grupo da Cobap, represento a Federação de Alagoas. Temos, como o Dr. Portanova comentou, como o Dr. Dornelles anunciou também, uma luta incansável no direito previdenciário em busca de uma luta diária, como eu digo, junto ao INSS, junto ao Judiciário, que a cada dia fecha uma porta, mas nós, advogados, com a nossa luta e a procura incansável de buscar uma solução viável, é diária isso que eu posso dizer, como vocês mesmos já devem perceber e sentir. O grupo aqui atua em conjunto, buscando a melhor solução. Infelizmente, assim, ou felizmente, aliás, dizendo, fecha uma porta, mas nós, advogados na luta, buscamos abrir outras portas. Revisões aparecem diariamente, constantemente, sempre buscando uma solução viável. Meu trabalho, como eu digo, é de formiguinha. Eu gosto de fazer um trabalho de juntar, de confeccionar um bom trabalho de base para que futuramente mentes brilhantes que tem aqui, que se somam, solucionem e cheguem a um ideal de justiça, que é o que a gente busca constantemente. É isso que eu gostaria de dizer e colocar à disposição ao Conselho para o que der e vier. E agora vamos ouvir o Dr. Pedro Luciano, por favor. Boa tarde. A maioria aqui me conhece, mas a dona Inês pediu que a gente se apresentasse. Pedro Luciano de Oliveira Dornelles, advogado, e eu gostei do Varley aqui, né? Varley, falei que todos são meninos. Eu fiz 50 anos este ano, né? São quase 30 anos de advocacia e 19 anos de professor universitário, e aqui eu tenho, né, um ex-aluno aqui com muita honra, e vou falar não juridiquês, né, como os colegas usaram aqui, mas tentar nesses 5 minutos que vocês entendam o que a gente faz, né, neste Conselho Jurídico. Evidentemente que agradecer o convite da Cobap, a gente sempre teve à disposição, no sentido de que os 10 anos que o Gabriel e o Portanova colocaram, o que é? Me aposentei hoje, passado 10 anos, se eu não pedir a revisão do benefício, caduca o meu direito. Eu não peço mais, vai desaparecer o direito. Isso é o que a gente chama, né, no direito. O direito a gente tem vários apelidos, a gente apelidou de decadência, passados esses 10 anos. Mas conforme foi informado pelo Portanova, nós temos várias decisões nesse sentido, de que mesmo que tenha passado 10 anos,
Mas eu não pedi lá o tempo de colônia, o tempo de rural. Eu tinha um tempo de especial lá do petroleiro, do metalúrgico, do frentista, do pessoal da área da saúde, do enfermeiro, do médico. Esse pessoal, em tese, a cada 10 anos de trabalho, aumenta mais 4. Então, se eu não pedir, eu posso pedir agora, e é isso que o Porta Nova tem defendido com muita veemência e também temos logrado isso lá no STJ em Brasília. O outro recado que eu queria passar para vocês é com relação à aposentadoria especial. Nós conversávamos aqui antes, é uma dificuldade hoje. Eu duvido alguém que tenha se aposentado na especial, tirando o pessoal da Petrobras, né? Porque é só via judicial. E por que é só via judicial? Porque às vezes por uma palavra, a empresa colocou lá uma palavrinha dizendo que é eventual ou que é intermitente e cai por terra o direito à aposentadoria especial daqueles que ainda vão se aposentar, ou de vocês que já estão aposentados, tiveram um período exposto ao agente insalubre ou perigoso e que não foi reconhecido pela Previdência. Está em tempo ainda de pedir esse reconhecimento. Reconhecendo, diminui ou até tira do benefício a incidência famigerado, injusto e desumano fator previdenciário. Então, todos vocês que tiveram um período de especial, procure, pessoal, procure um jurídico. Eu sempre digo, o Porta Nova lá no Rio Grande, o direito não socorre a quem dorme. O direito não socorre a quem dorme. Aqueles que estão lá na praia não vão pegar essas informações aqui. É humano. Então o direito não socorre a quem dorme. E o que é melhor? Remédio a gente sempre tem. No direito a gente sempre tem. Se vai curar o paciente eu não sei. Mas remédio jurídico a gente sempre tem. Então é o direito de vocês postularem a revisão do benefício. Um outro exemplo que eu trago aqui para vocês é dos professores. Os professores que se aposentaram pelo regime geral do INSS. Eu tenho uma professora lá em Butiá, aqui a Tânia Herrera, lá da fronteira de Uruguaiana, é aposentada como professora. Uma professora que ganha um salário mínimo por mês no município de Butiá. Lá todos os professores se aposentam pelo INSS. Ela está com 68 anos de idade. Ela já passou a ganhar R$ 4.300 por mês. Saiu do salário mínimo. Por quê? Porque a aposentadoria do professor de sala de aula, 25 anos a mulher, 25 anos o homem, por uma decisão, agora já consubstanciada no STJ, não incide o famigerado, desumano fator previdenciário. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Em todas as minhas falas, Malcito, eu tenho que usar isso. Não é por eu ser operador do direito. Todos nós aqui somos profissionais do direito e vivemos de honorários, como médico, como dentista, que a gente vai, como agora, né, o sistema que teve hoje de manhã aí, da saúde, para baratear o nosso custo com a saúde. Agora, nós precisamos de um advogado. Se não tiver um profissional do direito, e aí que é importante, vocês aqui que são líderes e que amanhã vão voltar lá para suas bases, este professor, por exemplo, que está ganhando salário mínimo e que pode aumentar o benefício, não deixe passar os 10 anos. Procura a sua associação, procura a sua federação, mas peça a revisão lá na justiça. E claro, né, minha gente, quero finalizar dizendo que estamos aí na expectativa da desaposentação. Aquele que se aposentou e continuou contribuindo. Pelos cálculos que a Previdência faz, são em torno de 2 milhões, né, de aposentados que continuaram trabalhando. A maioria, a grande maioria que se aposentou e continua trabalhando, aumenta bastante o valor do benefício que ele contribuiu. Contribuiu para quê? Para ter direito em alguma coisa. Contribuir para nada não dá. Então nós contribuímos depois de aposentado para quê? Né? Eu me aposento no ano que vem. Vou pegar o fator, vou pegar o fator, mas vou continuar trabalhando. Então a ideia é, lá na frente, nós pedimos, se aprovado for, a desaposentação, que está com o pedido de vista da nossa ministra gaúcha lá, Rosa Weber, que é da Justiça do Trabalho, que a gente tem uma grande expectativa, né, o Porta Nova, no sentido do parecer dela neste processo. Vocês sabem, presenciaram a greve da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal e do INSS. Agora, terminou a greve, esperamos, né, que de uma vez por todas volte. E aí sim, minha gente, para encerrar, Luiz, dizer o seguinte: quem ganhou uma ação na Justiça do Trabalho e que não é aposentado ainda, peça para incluir lá no meu cadastro
das minhas informações sociais, do meu quinis, lá na Previdência, os valores dessa reclamatória, senão eu serei prejudicado no futuro. E se eu sou aposentado e ganhei uma ação no Justiça do Trabalho, vou pedir as parcelas que eu ganhei lá no Justiça do Trabalho, de natureza salarial, e vou pedir também a revisão do meu benefício. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Pessoal, nós estamos ouvindo aqui os advogados, Conselho Jurídico da COBAP, doutor Alexandre já falou, e o doutor Paulo Costa, eles vão precisar sair. Nós então temos mais 2 advogados para continuar. Depois que eles falarem, então nós vamos ter 4 questionamentos e aí eles, se estiverem na mesa, vão procurar responder, ok? Então agora a vez de falar é da doutora Maria de Lourdes Dornelles, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Nós da Dornelles estamos com a COBAP desde a sua fundação. Eu de Dornelles Advocacia tenho 40 anos já, me criei ali. E também nesse movimento todo, e fico muito feliz de ver o quanto a cada ano cresce proficuamente todo esse movimento. Eu me sinto parte dele, já sou aposentada hoje também, já estou também me associando, entrando também na diretoria de associação e fazendo parte também desse lado de dentro, do lado sofrido dos aposentados. Por isso que essa causa para mim é muito importante. Ficamos muito felizes também com a parceria feita nesse congresso com o Dr. Valera, com o Dr. Portanova e o nosso escritório. Eu tenho certeza de que nós vamos ganhar muita força e vamos, através da COBAP, poder prestar um serviço melhor, qualificado para todos. A gente já presta, cada um de nós, mas juntos a gente vai ter mais condições de um trabalho melhor ainda. Então, nós nos colocamos no escritório da Dornelles à disposição de todos, junto com essa equipe, e faremos um ótimo trabalho para todos. Um abraço. Okay. Lembrando que tanto o escritório Dr. Valério quanto o escritório Dornelles estão também patrocinando este evento, né, que é muito importante para todos nós. Finalmente, nós vamos pedir a palavra, ceder a palavra para o Dr. Alexandre Dornelles, um dos integrantes do Grupo Jurídico da COBAP. Por favor, Dr. Alexandre Dornelles. Boa tarde a todos. Com grande satisfação que, mais uma vez, nós nos fazemos presentes a este congresso de renome nacional e de envergadura tamanha, né, no qual os senhores e senhoras aqui presentes nos abrilhando com suas experiências, com o seu dia a dia, com as suas experiências, né, com o seu passar do tempo. Pois bem, pessoal, aqui nós falamos em nome do jurídico, onde anda em paralelo junto com o movimento social dos aposentados. Não tem como o movimento dos aposentados andar de forma sem um leme, sem uma diretriz, e esse diretriz que muitas vezes dá e norteia para onde nós vamos, essa seara do jurídico. E aqui nós estamos batalhando aos senhores, onde nós estamos tentando derrubar, como o Dr. Portanova bem nos colocou, essa decadência lá no Supremo Tribunal Federal, aonde sangrou a maioria do direito dos senhores aqui presentes e dos senhores ausentes a nível nacional, como foi bem colocado, para aquelas pessoas que já ultrapassaram os 10 anos de contribuição, que estão aposentados, não cabe mais a revisão. Nós estamos batalhando para que o Supremo Tribunal Federal, em forma lá de embargos, ainda tentar desvirtuar essa questão e mostrar para eles a inconstitucionalidade dessa alteração da lei, do artigo 103. De forma paralela, pessoal, nós estamos também encaminhando projetos de lei, através do nosso Congresso Nacional, o senador Paim, para também derrubar essa sangria, esse direito que de vocês foi bitolado lá em âmbito judicial, através do Supremo Tribunal Federal. Nós encaminhamos projetos de lei para tentar derrubar essa tese que, infelizmente, o INSS, por ter o governo ao seu lado, ganhou de nós o Supremo,
e nós ainda temos a esperança de reverter essa situação aos senhores, né? Então nós agora, há um mês atrás, 2 meses, estivemos em audiência presencial com o ministro Fachin, que é o ministro aqui do Supremo Tribunal Federal, onde ele vai ser um dos votantes dessa matéria, para tentar convencê-lo do direito de vocês, de que vocês, mesmo após aposentados, podem incluir esses salários que vocês verteram à Previdência na composição da matemática de vocês e aí, consequentemente, elevar a renda mensal, o salário de vocês mensalmente, para que seja, né, pelo menos a gente recupere um pouquinho a perda salarial que de ano em ano vem sangrando as aposentadorias dos senhores e senhoras, infelizmente, aqui da nossa nação brasileira, onde o governo falta com a responsabilidade, falta com carinho, falta com a preocupação aos senhores. Nós estamos aqui de forma, né, ali silenciosa, vamos indo daqui e dali tentando melhorar a vida dos senhores, a vida das senhoras, para que o governo reconheça o direito de vocês. Então, a questão da desaposentação, nós falamos com o ministro Fachin, tivemos em audiência também junto com o senador Paim, Ana Amélia Lemos, Arnaldo Faria de Sá, Kleber Verde. Nós fomos também ao gabinete da ministra Rosa Weber e também pedimos uma preocupação dela para com a causa dos senhores, para que ela e os demais ministros pensem com carinho nessa responsabilidade que vai ser esse voto frente ao futuro dos senhores aqui, trabalhadoras, aposentados, que já, né, estão em gozo já desse benefício, mas que por uma questão de necessidade para manter o seu padrão e até conseguir garantir uma melhor qualidade de vida aos seus familiares, seus pares, voltaram ao mercado de trabalho. Então, que isso não seja desprezado, meus amigos. Nós precisamos, então, trabalhar dessa maneira. Nós estamos trabalhando, o nosso coletivo jurídico da COBAP aqui composto pelos senhores aqui presentes e mais alguns ainda que não estão. Nós estamos batalhando para que o Supremo Tribunal Federal reconheça o direito de vocês. Em paralelo, agora o Congresso aprovou essa emenda da Constituição, né, da desaposentação, só que já tem um zum de que a presidente Dilma vai vetar. E ainda colocou esse mínimo, um tempo de 5 anos de contribuição para vocês poderem exercer esse direito e aí aplicar essa melhora no salário de vocês. Então nós estamos batalhando para que seja lá reconhecido no âmbito jurídico o direito de vocês, direito adquirido, um direito responsável, a que todos se beneficiem desta matéria e que possam melhorar o seu salário mensal, a sua renda, o seu padrão de vida, o seu bem-estar, o conforto de vocês em casa, para que vocês possam, né, garantir um melhor sustento aos seus familiares, seus netos, seus amigos, ter um padrão de vida mais confortável, um pouco que seja, mas é de vocês. Então, nós estamos trabalhando para que essa matéria seja reconhecida em âmbito do Supremo Tribunal Federal. Uma outra matéria, pessoal, que agora nós temos, aqui o Porta Nova colocou bem também, alguns tipos de revisões que vocês ainda teriam direito. Nós temos as atividades concomitantes também. As pessoas que exerciam mais de uma atividade ao mesmo tempo, o INSS faz o cálculo de maneira errônea, aonde os senhores são penalizados mais uma vez no salário mensal. Aquelas pessoas, senhores e senhoras, que trabalhavam em mais de uma atividade e contribuíam ao INSS, o INSS aplica uma forma de cálculo errada. E que agora, lá no nosso Rio Grande do Sul, nós já conseguimos as decisões favoráveis para reverter essa fórmula matemática. E o nosso Tribunal TRF da 4ª Região, também em segunda instância, também já nos concedeu mais essa garantia desse direito. Então, os senhores que se enquadram nesse tipo de revisão, ou os amigos dos senhores que vocês repassem as informações, né, nos procurem seus advogados, procurem o nosso corpo jurídico para a gente poder trabalhar nessa questão aos pares. Tá? Outra questão que o Dr. Pedro colocou também, que é para quem encaminhou uma ação trabalhista, e mesmo que já esteja aposentado, pode pedir essa inclusão no seu período básico de cálculo e incorporar esse ganho na ação trabalhista lá, que teve um ganho de salário, alteração na matéria salarial, nós vamos pedir também essa mesma incorporação no INSS. Alterou o salário na Justiça do Trabalho, vamos pedir para que seja reconhecida essa alteração de salário também na matéria previdenciária, no INSS, no salário de vocês mensal.
então vai ter mais um êxito, mais um aumento no salário de vocês. Essa questão, ela ultrapassa a barreira dos 10 anos. Mesmo já tendo passado os 10 anos que os senhores estão aposentados, a matéria decadencial não incide sobre essa matéria. Então nós podemos ainda hoje perquirir esse direito aos senhores. Assim mesmo como a atividade especial, que não foi reconhecido no tempo que os senhores trabalhavam em diversas categorias e que na hora de pedir a sua aposentação, encaminharam com qualquer pessoa, encaminharam com um advogado que não é da área previdenciária, encaminharam diretamente ao INSS, de diversas maneiras, mas que vocês não tiveram esse reconhecimento de atividades especiais aonde os senhores e senhoras exerceram. Pois bem, agora mesmo tendo ultrapassado já os 10 anos, nós podemos pedir esse reconhecimento de atividade insalubre especial periculosa, no qual os senhores estavam expoentes e que na época não foi reconhecido por N fatores, né, como eu falei aos senhores. Agora nós podemos pedir essa incorporação também na Justiça Federal e aí reconhecer mais essa possibilidade aos cargos. Pois bem, meus amigos, aqui eu finalizo a nossa colocação, desejando um bom congresso a todos. Nós nos colocamos aqui da Dornelles Advocacia a total dispor dos senhores para qualquer esclarecimento de dúvidas, opiniões, para a gente debater, conversar, trocar ideias, né? Nós atuamos lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina de forma bem forte no âmbito da justiça, para poder reconhecer o direito de vocês, né? No qual é tão desprezado perante a questão do governo. De contrapartida, nós andamos de forma paralela junto com os políticos que abraçam a causa de vocês. O judiciário já está andando em conjunto com os políticos para poder reconhecer o direito de vocês. O judiciário já disse que, infelizmente, por causa dessa decadência, alguns dos direitos de vocês foram bitolados. Que o judiciário não poderia recompor as percas salariais, que é o grande anseio de vocês, né? Doutor, eu me aposentei com 10 salários, hoje eu recebo 3, estou diminuindo, vou para 2 e vou para 1, como é que eu recupero isso? Através de um projeto de lei que já foi encaminhado, e aonde nós precisamos agora, através da COBAP, e de várias frentes, aonde os senhores aqui também têm muita influência política, pedir aos seus amigos, aos seus colegas, aos seus conhecidos, vereadores das suas cidades, meus amigos. Vocês podem nos ajudar, vocês podem ajudar o jurídico aqui da COBAP de forma direta, lá na sua cidade, pedir para o seu vereador empurrar o deputado federal que está lá sentado em Brasília e pedir para ele aprovar o projeto de vocês. Está lá. Só que nós precisamos de um lobby político mais forte. Todas as categorias têm. O nosso aposentado que ficou descartado dessa questão. Então, meus amigos, nós precisamos agora fazer uma corrente nacional e vocês empurrarem, nos ajudar a aprovar os projetos de leis aonde vão mudar o salário de vocês, tá? Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço a esse momento. Muito obrigado. Ok. Pessoal, agora que o auditório está lotado, né? Parabéns a vocês pelo comprometimento neste congresso, tá? Nós fizemos uma pequena alteração na programação. A palestra de manhã do economista Maurício, ela foi transferida para a tarde, mas ele teve um probleminha de saúde agora à tarde, ele não está descansando no seu apartamento, e nós então ficamos com a outra parte, que era uma orientações do corpo jurídico da COBAP. Eu quero comunicar a vocês que o frigobar, essa notícia eu vou falar baixinho, né? O frigobar não faz parte do pacote contratado pela comissão do Congresso, viu, gente? Eu, inclusive, já gastei um monte, agora me disseram que não faz parte do frigobar. Então, o pessoal que está usando o frigobar estão sendo comunicados que vão ter que pagar, né? O pessoal do frigobar.
Então, essa é a informação. Se o pessoal tiver alguma pergunta. Não vai ter pergunta. Daqui a pouco nós vamos ter as comissões. Eu gostaria de adiantar já para vocês o esquema para a formação das comissões. Atenção, pessoal, vai ser o seguinte: olha, o tema perspectiva do movimento dos aposentados. Atenção, perspectiva do movimento dos aposentados vai ficar no lado direito, lá nos fundos. E aí, as pessoas começam a imaginar o tema. As pessoas que têm interesse em participar dessa comissão, né, depois, no final, vai procurar se reunir lá naquele canto, que o Luiz Stagnani, né, ele vai depois passar as orientações. Atenção, naquele canto, então, nós vamos ter perspectiva do movimento dos aposentados. No canto, à minha direita, no fundo, nós vamos ter a comissão Organização, Mobilização e Bandeiras de Luta, nossos avanços e desafios. Quem se interessar por esse tema vai ficar lá no fundo, no meu lado direito. Outro assunto, Política Nacional do Idoso, avanços e desafios. Esse pessoal vai ficar aqui na frente, nesse canto aqui. Portanto, quando a gente for iniciar esse trabalho, o pessoal que se interessar vai vindo para cá. E finalmente, Seguridade Social, porque defender o SUS. Esse pessoal vai ficar nesse canto de cá, tá ok? Mas depois que o pessoal estiver organizado, o Luiz, ele vai dar as orientações para vocês. E agora, como nós falamos, temos 4 perguntas, 4 questões. Nós já temos que levantaram a mão. Nós já temos Isaías, que está desse lado, lá atrás. Nós temos Josias desse lado. E agora, vocês dois aí? Tem 2 aqui na frente. Aécio, por favor, nós vamos tentar fazer isso depois que for das comissões, naquele intervalo. Pode ser? Não. Não, eu sei, mas é que nós vamos organizar depois, vai ter outras homenagens também, tá? Pessoal, não, deixa eu já fechar aqui. Mais um aqui, como é o seu nome? Guilherme? Volta em cima. Pronto. Esse pessoal, por favor, agora as perguntas para, começando com Isaías. Não, eles que vão responder. Vamos lá, rapidinho, Isaías. A pergunta e qualquer um da vez responde. Primeiramente, tudo bem, cara? Primeiramente, quero agradecer a vocês pelo pouco tempo que vocês tiveram. Tem uma lição para nós aqui, que são associações de aposentados, para passar informações das nossas associações. Pelo pouquinho de tempo, vocês deram uma aula para nós, juridicamente, dos nossos direitos. Mas eu queria só saber alguma coisa a respeito da desaposentação. A desaposentação, ela está ainda, muita gente com dúvidas. Uma das dúvidas é quando que a pessoa que tem direito à desaposentação deve procurar um departamento jurídico, abrir um processo, quando é perigoso, segundo a gente ouve, que ele vai perder salário se ele perder essa desaposentação. E terceiro, se quem está nas empresas ainda trabalhando e já tem mais de 10 anos, 15 anos, que é aposentado, mas continua na ativa, se é para abrir processo ou esperar sair da empresa para abrir processo. Sem essas 3 dúvidas, para que os departamentos jurídicos das nossas associações fiquem bem informados. Muito obrigado. Ok. Vamos fazer as perguntas todas. O Josias, vão anotando aí, aí você responde. Josias, calma. Boa tarde. Então vai, responde, olha, 2 minutos. Pessoal, quem vai perguntar, 2 minutos. Quem vai responder, 1 minuto, tá bom?
Mais rápido. Sobre a desaposentação, então, o amigo ali respondendo, Isaías, ela tem um problema de diminuir o benefício, não tem, mas tem que se fazer um cálculo. Ela é prejudicial quando a pessoa se aposenta num salário grande, por exemplo, se aposentou lá com 4 mil, e sai do emprego e vem trabalhar recebendo 1.000. Né? Então houve uma diminuição do salário de contribuição dela. Nesses casos tem que se fazer um cálculo para ver se é benéfico. Tempo não tem, né? Tempo mínimo, mas quem está trabalhando 1, 2 anos, se está continuando trabalhando, né? Continua trabalhando, é interessante um pouco mais. Ela tem perspectiva de continuar na empresa, tem um salário bom, então aumentar, porque se discute se a desaposentação poderia ser feita só uma vez. Há alguns rumores, há algumas decisões, né? Então se a pessoa talvez, se ela já trabalhou 10 anos, saiu do emprego, então ela pode procurar. Tem a questão de procurar ou não, tem alguns tribunais que dão uma antecipação de tutela. Então ele pode, ao ingressar com a ação judicial, ele pode aumentar o benefício dele do mínimo para o teto, como teve alguns casos, né, meus até, mas depende muito do tribunal. Então, o Tribunal Regional da Primeira Região, ele dá a antecipação de tutela. Tem uma discussão que, se fosse revertida essa decisão, que a gente tem que alertar, talvez a pessoa fosse obrigada a devolver essa antecipação de tutela. Vamos ver se ela entrou na justiça, ganhou. E aí o Supremo disse que não tem direito à desaposentação. Há uma discussão, né, o STJ meio que balançou na IDC, teria que devolver valores de boa-fé ou não. A gente tem que, né, tem que ser esse cuidado. Mas, a qualquer momento, se é pouco tempo que ela trabalhou, talvez não seja tão interessante, então esperar um pouco mais, né, 5 para fora. Não baixar porque ela fica o benefício anterior, não tem como diminuir. E se calcula antes. Você vai ver que vai diminuir na situação, porque o advogado vai estar perdendo tempo. Ele faz essa questão. Só complementando a questão da desaposentação, que o pessoal tem bastante dúvida com relação e um medo. Doutor, eu vou diminuir meu salário, vou perder o benefício mensal. Não. Passa de um mês para o outro, já a alteração da renda vai aumentar. E como bem foi colocado, antes de encaminhar o pedido, por questão de precaução, a gente faz o cálculo, para ter certeza. Se esses salários que a pessoa contribuiu e verteu, vai aumentar a sua renda mensal, tá? Mas não precisa ficar com medo nenhum, tá, pessoal? Ok. Bem tranquilo. Agora o próximo inscrito, Isaías Ademar, de São José dos Campos. Boa tarde, Ademar. Boa tarde. Isaías foi antes. Eu gostaria de fazer duas perguntas, bem perguntas. Uma tem uma proposta baseada no que o Varney falou agora há pouco aqui. Primeiro, doutor Gabriel, você falou uma coisa que eu fiquei um pouco dúvida, que você falou que o fator previdenciário, do jeito que eles fizeram agora, foi uma pequena vitória. Eu não considero isso. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque pode ser que eu não entendi o que você falou de uma vitória. Para mim, o que está acontecendo no Brasil hoje em relação ao fator previdenciário é um crime que o governo está fazendo. Nós temos que acabar com isso, tirar isso fora. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, bem rápido, não atrapalhar. Eu tenho andado por aí, eu tenho percebido o seguinte: existe uma diferença muito grande entre os advogados e cada um fala uma coisa, cada um defende uma tese. Eu, inclusive, discuti na semana passada na minha cidade isso aí, inclusive eu tinha comentado com o doutor Pedro ontem, com o doutor Gabriel ontem, eu comentei com ele o seguinte: existe uma confusão generalizada entre os advogados e cada um defende uma tese. Eu tinha proposto, eu tinha falado para você ontem, inclusive, que a ideia minha era fazer um congresso na minha cidade, grande, com bastante advogado, para tirar essa dúvida e sair isso aí esparramando para o Brasil inteiro. Mas, quando o Varney falou, eu já pensei melhor, nós podemos fazer isso na COBAP, que é uma entidade nacional. Porque o que acontece? Eu tenho certeza, se você for aqui, várias lideranças têm dúvida do que está discutindo aqui. E nós não somos formados para isso. E vocês, é um grupo formado. Nós somos operados, trabalhando e não tiveram formação acadêmica. Eu acho, o Varney, vamos pensar nisso com vontade e tenho certeza que essa mulher vai ajudar. Nós temos bastante advogado bom na minha cidade, a gente fazer um seminário com os advogados, não com 20, com 30, mas com 100, 200, para trazer esses caras do Brasil inteiro, as federações, associações, mandar, cada um bancar as tuas, que é possível bancar um ou dois advogados, não vai matar ninguém.
certo? Trazer, mandar de hoje. Eu não vou mandar ninguém. E aí se fazer um debate bem feito, tirar uma linha para que a COVAP possa implementar isso em todo o país. José, qual a questão mesmo para o pessoal, para eles responderem? Ele já perguntou e respondeu ou você não respondeu? Josias, eu estou perguntando assim, a questão que você colocou, você mesmo já deu a sugestão ou eles têm que responder? a questão do fator, né, e da forma de cálculo que foi criada, essa dúvida, né, Josias, assim, ó, o fator é ruim. A regra 85-95 é boa. A regra, só que ela não vai ficar 85-95, ela vai ficar 90-100, tá? Uma pessoa tem que ter 65 anos de idade e 35 de contribuição. Ela tem que ter, começa 35 de contribuição e depois 65. Essa regra é ruim, ela é pior que o fator hoje. Por quê? Porque se tu tira o fator e deixa só essa regra, tu impôs idade mínima. E aí a pessoa perdeu o emprego aos 60 anos. O que ela vai fazer dos 60 até os 65? Essa é a questão, tá? Então a regra boa que era para ficar era a regra 35-95, só que não ficou. Infelizmente, né? O próprio PT fez uma restrição e tal. Se tirar o fator, automaticamente você está impondo idade mínima. Que aí não tem escala, não tem escape. Então é só essa questão, a gente não defende o fator, mas não defende só a regra. Que automaticamente a pessoa lá tem N dependentes nossos. Perderam emprego aos 55, chegou ao doutor. Tá bom essa aposentadoria aqui, eu quero receber porque eu tô sem comer. Ele ia ter que esperar até os 60, entendeu? Então essa questão, a regra não é a melhor que o governo aprovou, né, mas se mantém o fator como válvula de escape para quem perdeu emprego, para quem não consegue chegar aos 65 mais 35 de idade. Okay. Não é o ideal, mas é uma regra. Ok? Nós vamos mais uma pergunta aqui. Depois vocês podem complementar, né? Sobre a atuação sobre a atuação da COVAP, a gente já ingressou, acho que talvez 8 amigos por. Todas as matérias previdenciárias, todas, sem exceção, a COVAP está lá, né? Então o que a gente precisa mais? Não é questão botar 100, não é questão botar minha ideia, não é questão botar aqui 100 advogados. A gente tem que falar com quem decide. A COVAP ela tem que estar todo mês em Brasília. Não, tudo bem, José. Se for um médico aqui, eu não vou entender tudo que ele fala, porque tem coisas técnicas. Mas então aqui que eu quero dizer, a sugestão, a COVAP, nós estamos à disposição de todo mês na Brasília. A gente conversa com um ministro, conversa com outro. A gente é muito bem recebido por eles. A maioria das questões é o assessor que decide, não o ministro. Então, muito obrigado. Ok. Pessoal, vamos lembrar que eu gostaria que as perguntas fossem feitas não para resolver um problema particular, mas que desse uma pergunta que pudesse resolver o problema de todo o pessoal da associação. A pergunta é um pouco rápida, né? Para a gente poder ter uma resposta rápida. Ok? Guilherme, de Minas Gerais. Boa tarde, pessoal. Boa tarde à mesa, né? Tem uma preocupação muito grande, que a gente sabe que eu vou fazer a pergunta, mas eu acho que a gente tem que contextualizar, então eu penso, fico muito preocupado, porque a gente sabe que a aposentadoria, a previdência, ela é um financiamento intergeracional, né? As pessoas que estão trabalhando hoje são as que sustentam as que trabalharam ontem, anteontem. Então, eu gostaria muito de acabar com o fator previdenciário. Gosto muito da ideia disso aí. Principalmente porque eu tive uma incidência de 40%. Apesar de trabalhar 37 anos de contribuição, na maioria dos anos, pelo máximo, né? Pessoal, vamos se respeitar. Eu fiquei aqui, eu ouvi o outro, tá certo? E vamos ouvir o Guilherme, que já vai fazer a pergunta, gente. Então, o que eu fico pensando é o seguinte: nós acabamos com o fator previdenciário, tá certo?
E nós vamos colocar quem para nos financiar amanhã? O meu neto, eu vi alguém falando aqui que se preocupa com o neto, com o filho, com o bisneto, né? Qual que é a garantia que nós vamos ter? Né? O que nós podemos fazer para que qualquer governo amanhã não recrudesça mais as regras, né? Não coloque os nossos filhos, os nossos netos, porque nós estamos apertando ele agora, e a areia a gente sabe quando aperta muito ela sobra, né? Porque vai faltar e vai sobrar para os nossos, né? Vai sobrar para os nossos. Então eu gostaria de saber qual é a preocupação da banca nesse sentido, que é muito bonito. Eu também sou advogado. É muito bonito falar, vamos acabar e vamos colocar o que no lugar. Porque se nós não mobilizarmos para acabar e garantir que se acabe, né, vai sobrar e muito os nossos netos, os nossos filhos e bisnetos. Agora eu gostaria de fazer uma sugestão, tá, a Cobac, pessoal, porque os nossos novos advogados, vários deles, eu os vi ali fora, durante vários minutos. Então muitas questões, como a senhora veio me procurar aqui, elas poderiam ter sido respondidas por uma banca que ficasse ali fora. Porque eu vi vários de vocês conversando ali. Eu não sabia que era advogado, provavelmente ela não sabia. Então eu sugiro, né, peço a vocês que, hora que saiam daqui, possam atender um ou outro que tem uma pergunta particular. Ok, essa foi a pergunta do Guilherme. Alguém vai responder? Fechou. Guilherme, a sua preocupação, como colega, é a preocupação de todos. Só que assim, a Previdência Social, ela é superavitária, né? Nós participamos ontem aqui com o Roberto. Se nós pegarmos todas as contribuições previdenciárias e tudo que a gente paga de benefício previdenciário, tirando os benefícios da assistência rural, que deveriam ser pagos pelo Tesouro, é superavitária. Então assim, não há nenhum impacto, nenhum prejuízo, entendeu? Porque a Previdência vai continuar sendo, né? O nosso orçamento é de 300 bilhões, mas independente disso, nós não podemos acreditar no governo de que a Previdência, né, nós damos uma CPMF, que a Previdência vai quebrar porque ela é deficitária, assim como a Petrobras, que a gente escutou hoje aqui pela manhã também. Então, não precisa ter essa preocupação, né? É só o governo roubar um pouquinho menos, inclusive da Previdência, né, que vai ter dinheiro de sobra. Deixa eu só complementar. Segundo os dados da Anfip, ano passado teve um superávit de 76 bilhões na Previdência. Então não é a retirada do fator que vai quebrar ela. Mas o governo tem um discurso contraditório. Ele diz, o mito da falácia do déficit, estamos quebrados. O direito que derem hoje vai comprometer as gerações futuras. Balela. Por que balela? Se a Previdência estivesse quebrada, como o governo diz, por que o governo criou a DRU? Situação das receitas da União, que hoje está em 20%, e você sabia que o governo quer aumentar para 30%? Então o governo diz, a Previdência está quebrada e cria uma lei para desvincular 30% das receitas da União. Será que está quebrada? Se tivesse quebrado, se tu tivesse a tua casa quebrada, tu ia aumentar em 30%? Não. Então o próprio discurso do governo é contraditório. De 1995 a 2005, teve um superávit de 250 bilhões. De 95 até no passado, 700 bilhões. Então vamos parar com essa história de que a Previdência está quebrada. Quem está quebrado é o segurado do INSS. Ok. Próximo a fazer a pergunta. Por favor, eu gostaria que vocês fizessem a pergunta mais rápida, que os comentários vamos deixar para que eles possam fazer. Vamos lá? Boa tarde, eu sou Walter Silva, sou do Teatro Citágua de Minas Gerais. Eu gostaria de perguntar aos senhores o seguinte, em relação à desaposentação. A nossa associação, nós temos, graças a Deus, uma história bem grande em termos de desaposentação. Põe mais próximo. Nós devemos ter mais ou menos uns 80 colegas que já tiveram a desaposentação do tutela antecipada. Mas nós temos uma preocupação, que isso está em julgamento lá no Supremo. Queremos saber dos senhores, se perdermos no Supremo, é arriscado voltar ao salário antigo? Ok. Muito obrigado. 2 minutos para os advogados responderem.
já foi respondido. Todo estudo sério, tá, tem que ser precedido de uma verificação matemática. Não se entra com a ação sem fazer cálculo. Tá? Então, se tu procurar um advogado e ele for sério, ele vai fazer um estudo. Ninguém vai entrar com desaposentação sem fazer estudo. Quem está entrando, e se for negado, talvez tenha que devolver, mas também se no cálculo lá no final provar que vai haver uma redução na renda, é faculdade do título, do credor do título não executar. Então não. Ok. Já ganhou, se o Supremo negar, volta a ganhar. Ok. Nós vamos mais um Adilson, rapidinho. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, senhores advogados. É uma dúvida que eu estou, um problema que eu estou passando com um filho meu, de 44 anos. Ele teve um câncer o ano passado e terminou o tratamento. Ele trabalhava na refinaria Abreu Lima, em Pernambuco, sou pernambucano. E quando terminou esse tratamento do câncer, o médico deu logo para ele voltar a trabalhar. 3 meses após isso aí, puseram ele por fora. Ele perdeu o plano de saúde, estamos com uma dificuldade muito grande. Eu gostaria de saber dos senhores o que é que deve ser feito aí, se ele tem direitos. Ele teve um câncer de intestino, tirou meio metro do intestino grosso e ficou com sequelas, porque ficou com aderência. Obrigada. Isso é muito comum, não só lá em Pernambuco, mas no Brasil inteiro. A Previdência deu alta para o benefício dele. Ele se apresentou na empresa e a empresa demitiu ele porque não era benefício acidentário. Não tem aquela estabilidade de 1 ano. Se o benefício é acidentário, nós temos uma estabilidade, depois da alta do benefício, de 12 meses na empresa. Então, nesse caso do seu filho, e serve para todos, toda vez que nós temos, se a gente tem um laudo de um médico que trata ele, dizendo que ele está doente e que em função desta moléstia, desta doença, a incapacidade dele, ele não tem condições de trabalhar, ele tem que entrar com uma ação lá no juizado, vai ser periciado pelos médicos, aí sim, da confiança do juiz, e aí, se constatada a incapacidade dele, ele volta para o benefício, e até uma aposentadoria por invalidez. Agora, é comum, né, pessoal? O Brasil hoje, a Previdência está fazendo de todas as formas para dificultar a concessão do auxílio-doença. E agora que a carência é 12 meses, quer dobrar para 24 meses. Ele está com 3 anos de empresa já. Então, ele vai ter que entrar com ação, pedindo o restabelecimento do benefício, vai ter que ser submetido à perícia, e se constatada a incapacidade, ele vai ter direito, sim, a retornar para o benefício. Ok. A empresa poderia demitir. Ok. Infelizmente, nós não vamos poder ficar o advogado em pergunta individual. A última pergunta, então, agora, não pode fazer. Boa tarde, senhores. Rapidinho. A organização da mesa, boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou da Asa Pré Bahia. Não. Qual que é a pergunta? Associação dos Aposentados da Bahia. Ô, gente, aposentar hoje, com essa norma 85/95, para muitos cidadãos isso vai ser um sonho. Presta atenção, o Brasil é um lugar que você não entra no emprego para ficar. Qual a e pergunta? Você tem que fechar a sua idade para aposentar com 35 anos homem, 30 anos mulher. Você sai do emprego hoje e leva 2 anos para adquirir outro. Você vai chegar aos 35 anos e você não tem 30 anos de contribuição. Mas a pergunta que eu vou fazer é o seguinte: o indivíduo que chegou aqui, começou a trabalhar, aí ele saiu da construção civil, por exemplo, passou 6 meses de empregado, voltou, trabalhou 3 meses, foi mais 3 meses ali, no ano ele conseguiu trabalhar 6 meses. Um ano, 2, a empresa dispensando ele. Pergunta. Ele chegou a 65 anos, mas ele não tem 35 anos para aposentar. O que será desse cidadão? O que vão fazer com ele? Vai botar um saco nas costas para pedir moto? E outra pergunta que vocês façam é se esse cidadão que pagou lutando para chegar lá não chegou, ele não consegue se aposentar, se a Previdência Social vai devolver a ele o dinheiro que ele pagou esse tempo todo. Muito obrigado pela oportunidade. Uma salva de palmas para o
agora a última pergunta para depois a gente iniciar. Depois vamos fazer homenagens aqui rapidinho, por favor? Vamos ficar em silêncio, mais uma questão para responder. Respondendo a pergunta, se nesses pingados que o senhor falou, ele alcançou a carência da aposentadoria por idade, que é 15 anos, 180 meses, e a idade, 65 anos para o homem e 60 para a mulher, ele sim tem direito a uma aposentadoria por idade. Se nesses pingados ele não atingiu a carência mínima, mas está ele ou ela aí com 65 anos, pode pedir o famoso LOAS, benefício assistencial, no valor de um salário mínimo, se provar a condição de miserabilidade. Ok, respondida a pergunta. Pessoal, duas coisas. Primeiro, no próximo congresso, anote aí, no próximo congresso, nós vamos ter durante todo o congresso, em forma de rodízio, não sei como, mais uma banca lá fora para que os advogados possam tirar dúvida do pessoal. Segunda coisa, pelo menos se os advogados puderem permanecer lá fora, atendendo as pessoas que têm as questões pessoais individuais. Depois do Acácio, é essa, né? Estamos chamando de Acácio para me confundir. Depois do Aécio, nós vamos então organizar as comissões temáticas. Por favor, Aécio. Boa tarde a todos. Meu nome é Aécio Flávio Araújo. Eu fui até há poucos dias atrás presidente da Federação dos Aposentados do Paraná. Pouquinho só. E agora a gente está com muita honra também. Vamos desempenhar o cargo pela diretoria do BAC, a convite do senhor presidente. Por favor, pouquinho só. Algum problema técnico? Pouquinho só, pessoal, isso acontece. Pronto, agora Aécio. Então a gente, com muito orgulho e muita honra, a gente aceitou o convite para participar da diretoria da Confederação Brasileira. A gente teve a eleição de posse ontem, mas a gente chegou muito tarde no primeiro dia e não pudemos participar das reuniões. Então nós temos vários colegas nossos, que são colegas de vocês, e muitos de vocês conhecerem muito bem, pois foram até fundadores da COBAP, que faleceram o ano passado, que é o seu Elias José da Silva, acho que todo mundo conhece, certo? O seu Manuel Pimentel, também todo mundo, acho que uma grande parte conhece. E nós tivemos também o tesoureiro da federação, da gestão anterior à minha, que também faleceu, que é o Adão Pomba, na cidade de Pato Branco. Como o pessoal de Cascavel, eu não estou criticando ninguém, me desculpe aí, tá? Mas eu sou obrigado a falar isso. Como o pessoal de Cascavel, que conviveu mais com essas pessoas, chegaram antecipadamente também aqui no Congresso, e na abertura não fizeram uma homenagem com um colega deles que participou muito tempo da associação. Eu me sinto como ex-presidente da federação na obrigação de homenagear essas três pessoas, porque a gente não tem valor só enquanto é vivo. A gente deixou a nossa história e os nossos exemplos que deverão ser seguidos. Então eu peço que você me desculpe pelo trabalho, mas eu sinto muito pelo pessoal da cidade, dessas pessoas que não fizeram uma homenagem justa. Muito obrigado a todos. Pessoal, eu queria lembrar o senhor Aécio que na reunião do CODEL, dessas pessoas foram lembradas. Tudo bem, a plenária devia ser a... Mas na reunião do CODEL foi. Nessa reunião da plenária, a presidente da minha parte devia fazer esse papel. Ok. Pessoal, nós vamos ter... Está dando para ouvir aí atrás? O microfone aqui também pifou. Entendeu? Tá bom? Está ouvindo? Pessoal, então é o seguinte, antes de fazer a mesa, né, o Valente vai usar a palavra, depois, no final da tarde, quando tiver o debate, nós vamos voltar à homenagem para as federações e outras pessoas que começou ontem, nós interrompemos. Depois
dos debates. E antes do Varley encerrar essa parte e fazer a mesa, eu quero só lembrar para vocês o seguinte: quando concluir aqui, as pessoas que se interessarem por discutir o tema perspectiva do movimento dos aposentados vão ficar lá no fundo, lá naquele canto de lá, do lado do meu lado esquerdo, lá no fundo. As pessoas se interessam pela organização, mobilização e bandeiras de luta, novos avanços, vão ficar lá naquele canto de lá. E a dona Maria já está pedindo para que as mulheres se juntem com ela lá no canto. Política Nacional do Idoso vai ficar nesse lado aqui, à minha esquerda, aqui na frente. E as pessoas da Seguridade Social vão ficar aqui nesse canto. Formados grupos, o Luiz Stignani, que está aqui, é o secretário-geral do COBAT, ele vai de grupo em grupo com material para facilitar a discussão. Tudo bem? E agora então, com o Varley, para encerrar essa parte, fazer a mesa. Muito obrigado aos advogados, tá bom? Bom, companheiros, eu queria falar para o Aécio que lá no CODEL foi lembrado todos os companheiros, né, que faleceram, fizeram até um minuto de silêncio, foi muito bonito. E ele tem razão quando ele falou que aqui nós esquecemos também. Mas hoje à tarde, depois que vocês se reunirem tudo aí, nós vamos ter a plenária de encerramento, que vai ser logo após a tese de vocês, aqui e à noite, lá na minha terceira idade, e a gente vai lembrar, foi uma boa lembrança tua, você tem razão que a gente vai lembrar dos companheiros e a gente vai guardar um minuto de silêncio para todos eles que tem, o Lima de Piracicaba que faleceu, Laísa, tem um monte de... Você sabe que nós, o único meio, a hora que Jesus falou, vou cortar a hora essa do Aécio, aí vai o Aécio, não é minha não. Então, pessoal, olha, eu vou pedir para o Conselho Jurídico nosso que fique lá fora, mas não fica agora não. Porque se ele for ficar lá agora no Conselho Jurídico, vai todo mundo lá e nós não vamos fazer a plenária aqui. Então vamos esperar mais um pouco, eles aguardam mais um pouco, aí a hora que tiver formada a comissão, tudo, aí um vai lá, volta, outro vai e volta, porque nós tem coisas também aí que sejam importantes quanto às perguntas que vocês vão fazer lá, né? Porque se eles for para lá, muita gente vai lá. Aí no fim nós não vamos ter. Agora, Cobato, eu não vou deixar você falar. É o seguinte, nós fazemos parte lá no Paraná da quarta seção judiciária, previdenciária, e a procuradora Vânia fez um pedido para nós que a gente entrasse com uma como é que diz a carta? Amicus Curiae, por parte da COBAT, para apoiar a correção dos precatórios, que já está lá no Supremo faz um monte de tempo e não é julgado, certo? Então ela solicitou para nós, a gente enviou uma correspondência para a COBAT, o departamento jurídico, a pessoa do... Não sei se você recebeu, né? E daí fazendo esse pedido, e a gente não recebeu resposta nenhuma. Ela cobrou na reunião passada, porque tinha sido resolvido, e não tinha assunto para responder. Então essa é a minha questionamento. Tá? Obrigado. Ok. Recebi lá da ESCA, eu até me ligou, né? Então a gente já está vendo essa questão para entrar na minha escura. Só que vamos fazer, né, em N casos, só que o Supremo, ele geralmente pede que a COBAT entre só em matérias previdenciárias. Essa correlata, ela tem uma relação, mas ela é um pouco à parte na correção de vários débitos judiciais da Fazenda Pública, não só previdenciários. Nós já estamos vendo lá. Então, outras matérias, o pessoal fala, outra matéria e tal, tem que ter uma pertinência temática previdenciária. Então, esse é o problema que a gente está enfrentando, mas já estamos vendo isso aí.
Bom, pessoal, olha, nós estamos aqui já, todo mundo já certo para a gente fazer as comissões. Eu peço para o departamento jurídico, né, vocês todos aí, pelo menos fica 2, depois troca, fica mais 2, né? Dá um apoio cada um aí. Eu também peço para os nossos funcionários ajudar o Luiz Mignani aqui para formar as teses. Eu vou pedir para vocês, olha, fazem mais teses no grupo de vocês. Como? Por exemplo, olha, nós queremos que faz o seminário dos advogados. Nós queremos que a COBAP faz um seminário com todos os presidentes de associação, para a gente trocar experiência, entendeu? Surge algumas ideias de vocês, para a gente colocar em pauta na COBAP, tá? Vocês têm a comissão aí que vocês têm direito. Pô, olha uma ideia boa. Vamos fazer um seminário também com todos os presidentes de associação. Aí a gente coloca um professor de oratória para ajudar a gente, que até ajudar eu a falar, que eu falo muito ruim, me ajuda eu a falar também, mas tem outros que também não sabem, você entendeu? Isso é importante, mas vocês têm que pôr na tese e ser aprovado aqui para a COBAP fazer. Então, as ideias que vocês quiserem, coloquem na tese. Depois na plenária vai ser aprovado e aí a COBAP vai cumprir, tá? Boa sorte. Eu também o Conselho de Mulheres da COBAP. A dona Maria que reúne o conselho aí para decidir aí como vai ficar o conselho de vocês, entendeu? Pode ser trocado a diretoria do conselho, desde que vocês decidem que da COBAP pode ser trocado. Dona Maria depois vai falar com o Luiz, tá? Um abraço, até mais tarde. Pessoal, não saiam do lugar, por favor. As pessoas que se interessam pelo tema perspectiva do movimento dos aposentados, por favor, se encaminhem lá para o lado, lá no canto, lá para lá. Pode já ir se trocando. Quem quiser participar da comissão perspectiva do movimento dos aposentados. Outro grupo, organização e